Fala galera, beleza? Guido na área. Pessoal, antes de começarmos, dá aquele joinha esperto para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 2. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar estudando o filtro RC, porém agora na configuração de um filtro passa-altas. Aqui, pessoal, é até intuitivo, né? Filtro passa-altas, exatamente o contrário, o oposto do filtro passa-baixas. Qual que é a ideia do filtro passa-altas, pessoal? Ele admite sinais de altas frequências, ele admite a passagem de sinais de altas frequências e os sinais de baixas frequências são filtrados, são cortados, o filtro não admite sinais de baixas frequências. Tá aqui, pessoal, só para que nós possamos nos organizar, vai anotando isso aqui no nosso caderno, que eu acabei de falar, tá bem aí, ó. O filtro passa-altas, ele admite, ele permite a passagem de sinais de altas frequências. E aí aquela velha e clássica perguntinha que você pode estar se fazendo aí. Ah, Guilherme, mas o que são sinais de altas frequências? O que são altas frequências? E é aquela velha resposta clássica, depende. Depende da sua aplicação, depende do seu projeto. O que vai determinar aí o que são altas frequências e baixas frequências no seu projeto é o que a gente chama de frequência de corte. Exatamente a mesma história, não tem mudança nenhuma com relação à configuração lá do filtro passa-baixas. Nós tínhamos lá a frequência de cortes, a frequência de corte, e a frequência de corte é como se fosse um divisor de águas. Ela vai determinar ali o que são altas frequências e o que são baixas frequências. Tá aqui, pessoal, vamos desenhar aqui nesse cantinho mesmo, ó, antes mesmo de entrar na função de transferência do filtro, fazer uma análise mais a fundo a respeito disso. Tá aqui, ó, tô desenhando aí para você um eixo, tá ali o eixo ômega, o eixo das frequências, só recordando pela milésima vez, o ômega é dado em radianos por segundo, se você quiser a frequência em hertz, é só dividir esse valor por 2π. Tá aqui, ó. Aqui no eixo, mais ou menos aqui no meio, eu vou colocar a nossa frequência de corte, ó, o ômega C. O ômega C, frequência em radianos por segundo, e ela é o que a gente chama de frequência de cortes. À esquerda da frequência de cortes, que eu estou fazendo aí em vermelho para você, ó, são as baixas frequências, tá aqui, ó, é ela que divide, ela que vai dizer para você, e é claro, o ômega C, ele depende do seu projeto, do que você está fazendo aí, qual que é o tipo de filtro que você vai estar projetando. Aí, ó, baixas frequências à esquerda do ômega C e altas frequências à direita do ômega C, pessoal. Não tem segredo nenhum. Eu vou colocar como BF baixas frequências e AF altas frequências. E o filtro passa-altas, ele vai admitir a passagem dessas frequências aqui, ó. Estão à direita de ômega C. Exatamente o contrário do filtro passa-baixas. Tudo bem, pessoal? É isso aí, é uma ideia extremamente simples. Se você acompanhou as aulinhas lá sobre o filtro RC na configuração de um passa-baixas, você não vai ter problema nenhum em analisar o que nós vamos analisar nessa aula e também nas próximas. Beleza, e agora qual que é a história? Vamos começar a brincar aqui com a função de transferência desse nosso filtro. Vejam, se vocês pegarem lá o filtro passa-baixas, nós pegamos lá a saída do filtro passa-baixas, era no capacitor. Nós colocamos aqui um VC, o fasor de saída da tensão ali no capacitor. Agora, se você quiser usar esse mesmo circuito na configuração de passa-altas, a saída que você deve pegar, ó, deve ser a tensão de saída no resistor. Eu coloquei ali VR, tá vendo ali o fasor da tensão de saída no resistor? Muito bem. Agora, como é que eu calculo isso aqui? Como é que eu calculo? É simples. Eu olho, isso aqui é um divisor de tensão. A tensão da fonte aqui, ó, o fasor da fonte, total, essa tensão total aqui, está se dividindo entre o fasor de saída, que é a nossa saída de interesse agora, que é o VR, e a saída aqui no capacitor. Eu posso usar aquela velha e clássica formulinha do divisor de tensão, ou divisor resistivo, que a gente costuma chamar lá em circuitos elétricos 1. Como é que eu calculo o VR aqui então, pessoal? Vamos fazer esse cálculo aqui no cantinho superior direito mesmo, tem um espacinho para que nós possamos preencher. Tá aí, ó, o VR ele vai ser igual à impedância no qual o VR está caindo, usando a formulinha do divisor de tensão, portanto isso aqui fica R, dividido pela soma das impedâncias, que é R mais 1 dividido por J ômega C, tá ali, ó, 1 dividido por J ômega C, vou colocar aqui, vezes o fasor de entrada, o fasor da tensão aí, que é a tensão que está se dividindo entre as duas impedâncias. Está aí a nossa formulinha. Essa é a formulinha, a expressão da tensão de saída. Só que eu não quero bem a tensão de saída, eu quero a função de transferência. E como é que eu faço? Aqui já matou o problema. É muito simples. Eu passo o fasor de entrada dividindo o fasor de saída. Tá aqui, ó. E aí a gente coloca a expressãozinha matemática naquele padrão. Saída dividido por entrada. Tensão de saída dividido pela tensão de entrada, obviamente aqui no domínio da frequência
aqui considerando o regime permanente senoidal, né? A gente já está, mas isso aqui vale também lá para o domínio S. Aqui a gente está trabalhando em regime permanente senoidal. Beleza, e agora vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o fasor dividindo, não tem muito segredo. Vou fazer ali onde eu estou rabiscando em azul para você. Isso aqui vai ficar, vamos colocar assim, ó, VR, que é fasor de saída, aqui, VR dividido por V, fasor de saída dividido por fasor de entrada. Isso aqui é, por definição, o H, que é a função de transferência. Vou colocar aqui, ó, H, a rigor H de J ômega, né? Aqui só para a gente economizar a notação, vamos deixar assim mesmo. Então isso aqui é, por definição, a função de transferência. E isso aqui vai ser igual, passando aqui, ó, vou pegar essa expressãozinha aqui que nós acabamos de escrever, e tá aí a expressãozinha da função de transferência. E vamos dar uma melhorada nessa função, né, pessoal? Aqui dá para melhorar um pouquinho, ó. Eu posso colocar aqui em denominador comum J ômega C no denominador comum, aqui no denominador total da expressão. Vamos fazer aqui bem rapidamente, ó. Isso aqui vai ser igual, deixa eu só preencher aqui, a R dividido por 1 mais, isso aqui vai ficar 1 mais J ômega RC dividido por J ômega C, não é isso? Então, J ômega C. Vai anotando aí no seu caderno. Deixa eu só dar aquela velha centralizada aqui para deixar bonitinho. E agora, pessoal, não tem segredo. Eu posso usar aquela clássica expressãozinha para frações. Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Aquela clássica matemática básica. Vamos lá, copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O J ômega C daqui do denominador passa multiplicando a resistência lá no numerador da expressão total. Isso aqui vai ficar J ômega RC. Olha lá, ó, J ômega RC. Perdoem a letra aí, ó, deixa eu só tentar melhorar um pouquinho. Acho que agora ficou um pouquinho melhor, um pouquinho maior também. Isso tudo dividido por 1 mais, vamos escrever aqui, ó. Então isso aqui é 1 mais J ômega RC. Tá aí, ó. Vai fazendo aí comigo, pessoal. Essa é a expressãozinha da função de transferência do nosso filtro, o filtro RC, na configuração de um passa-altas. Tá aí, pessoal, bem tranquilinho de se avaliar. Essa aqui é a expressãozinha. E agora o que nós vamos fazer vai ser avaliar essa expressão. Tá aí, calculadinha aí pra gente. Beleza, vamos pegar aqui embaixo, ó. Deixa eu só... Eu já tenho aqui a expressãozinha, tá lá aqui, eu já coloquei o H de J ômega para deixar bem bonitinho, e o H de J ômega deu exatamente o que nós vimos ali em cima. J ômega RC dividido por 1 mais J ômega RC. E agora vamos fazer aquela velha e clássica, são duas análises na verdade. Vamos ver o que acontece com a função de transferência. Primeiro, quando o ômega tende a zero, e segundo, quando o ômega tende a infinito. Vamos começar aqui, pessoal. Primeiro, ó, quando o ômega tende a zero, dá uma olhadinha aqui, é bem fácil essa análise, bem tranquila. Vejam que quando o ômega tende a zero, esse termo do numerador vai tender a zero, e o J ômega RC aqui também, ó, que está no denominador, também tende a zero. Tá aqui, ó, você está pegando o ômega, valores de ômega bem pequenininhos. O que acontece com a função de transferência? Então, isso aqui vai ficar praticamente aqui 0 dividido por 1, e 0 dividido por 1 costuma dar zero. Qual que é a moral da história? Isso aqui, ó, vamos só igualar aqui, eu vou apagar isso, porque eu vou depois fazer modificações aqui para quando o ômega tender a infinito, mas qual que é a moral da história por hora? Quando o ômega tende a zero, a função de transferência também tende a zero. E aí vocês vão entender o porquê que é de fato um filtro, uma configuração aí de um passa-altas. Vamos preencher aqui então, ó, ômega tendendo a zero, na primeira observação, a função de transferência ela também tende a zero. Tá aí belezinha pra gente, ó. E a segunda, quando o ômega tende a infinito, o que acontece com a função de transferência? Aqui é um pouquinho mais sutil, pessoal. Vejam, ó, se o ômega tende a infinito, notem que o ômega ele aparece aqui em dois termos iguais, J ômega RC em cima no numerador e embaixo também. Quando esses caras vão ficando muito grandes, se vocês observarem, eu vou colocar aqui, ó, coloque entre aspas no seu caderno aí, tá vendo? Ó, ômega tendendo a infinito. O que acontece com essa expressão? Ó, você vai ter um número muito grande em cima e um número praticamente muito grande também, só que praticamente igual no denominador. Porque aqui, ó, no denominador, o J ômega RC está somado a uma unidade simplesmente. Então vejam, lá no infinito, para valores muito grandes de ômega, essa expressão aí, ela vai ser praticamente um número muito grande dividido pelo mesmo número muito grande, uma vez que se você somar um número muito grande a uma unidade, vai dar praticamente um número muito grande. Então, qual que é a moral da história? A moral da história nesse caso é que essa expressão aqui da função de transferência, à medida que você vai aumentando o valor de ômega, essa expressão aqui ela vai tendendo para 1. E nós vamos ver isso aqui na prática daqui a pouquinho. Ó, a conclusão dessa segunda análise é que quando o ômega tende a infinito, a função de transferência ela tende aqui para o valor unitário, para o 1.
Como é que vai ficar isso aqui no gráfico? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho numa simulaçãozinha lá no MATLAB, mas só vamos escrever aqui, ó, como é que é o H, olha lá, ó, a função de transferência ali pra gente. Na verdade, o módulo de H que fica mais bonitinho, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com o módulo de H, nós vamos ter alguma coisa muito parecida com isso, ó, tá lá. Quando o ômega tende a zero, deixa eu só preencher aqui para você, ó, uma bolinha. Quando o ômega tende a zero, a função de transferência ela é nula, nós vimos isso aqui, fazendo uma breve inspeção. E aí, à medida que você vai aumentando o valor de ômega, pessoal, você vai fazendo com que a função de transferência se aproxime do valor unitário. Vai ser um negócio mais ou menos assim, tá lá. E aqui, ó, deixa eu só colocar no eixo das ordenadas o valor unitário da nossa função de transferência e tá aí pra gente, ó. Esse é o comportamento do filtro. E é por isso que ele é chamado de passa-altas. Tá aqui, ó, para determinadas frequências, que a gente, lógico, depende do projeto, depende aí da frequência ômega-c, mas o que você tem que observar é que aqui para as baixas frequências, ó, o filtro tá matando os sinais nessas frequências que aí estão. Essa que é a conclusão dessa configuração aqui do filtro passa-altas, que é o contrário do filtro passa-baixas. E agora, nós vamos, para que nós possamos finalizar a nossa aula, vamos fazer aquele mesmo estudo que nós fizemos para o filtro passa-baixas. Agora, analisando aí as coordenadas polares da nossa função de transferência, representando essa função de transferência em função de seu módulo e de sua fase. Vamos começar aqui, pessoal. Isso aqui não é um estudo, aqui quem está acompanhando o curso vai fazer isso aqui meio que de cabeça, mas nós vamos preencher aqui um passo a passo, porque é bem interessante. Vamos lá. Então, como é que eu represento esse número complexo? A função de transferência é um número complexo. Como é que eu represento a função de transferência em coordenadas polares? Módulo e fase. Aqui fica fácil, ó. No numerador, eu tenho um número complexo imaginário puro, j ômega rc. Fazendo aquela formulinha, macete clássico, raiz quadrada, da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso aqui, no caso, como não tem parte real, é fácil. Ó. Isso aí é o módulo, vai ser ômega rc, e a fase está aqui, ó, J, a fase é mais 90 graus. Vamos escrever aqui então. Ó. O número complexo do numerador é ômega rc, olha lá, ômega rc, e a fase, eu vou fazer questão de destacar aqui, ó, a fase é mais 90 graus. Vou colocar aqui até um mais, um sinalzinho de mais, para destacar a nossa querida fase. Tá aí pra gente, ó. Perfeito. E no número complexo do denominador? Nós já vimos isso aí lá na configuração do passa-baixas. Tá aí, ó. Eu tenho que fazer raiz quadrada, é 1 mais j ômega rc, parte real 1, parte imaginária ômega rc. Eu tenho que fazer raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, né? Parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. E a fase é o arco tangente desse valor aí. Vamos fazer isso aqui, pessoal, bem tranquilo. Ó. Então aqui vai ficar raiz quadrada, daqui a pouquinho eu aumento essa raiz. Raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é 1 ao quadrado costuma dar 1, mais a parte imaginária ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó. Então isso aqui é ômega rc. Poderia pegar os três termos aí e elevar os três ao quadrado, né? Ômega ao quadrado, r quadrado, c quadrado. Vou colocar assim para facilitar um pouquinho aqui a nossa anotação. Tá lá, ó. Tudo isso aqui dentro da raiz, tá aí o módulo do meu número complexo, vezes a fase. Quem que é a fase? A fase é o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Isso aí está lá na nossa aulinha de números complexos no comecinho do nosso curso, né, pessoal? Isso aqui já é dado com um conhecimento que você já tem que ter a essa altura do campeonato, saber operar aí os números complexos. Então vamos lá. Parte real dividido por parte imaginária, isso aqui é ômega rc. Parte imaginária dividido pela parte real, me equivoquei aqui, me desculpem. Parte imaginária dividido pela parte real, então fica ômega rc dividido por 1. Ômega rc dividido por 1 dá o próprio ômega rc. Portanto, a fase desse número complexo aqui do denominador é arco tangente, tá lá, ó, arco tangente de ômega rc e pronto. Esse é o nosso querido número complexo. E agora, só para a gente ganhar uma página aqui, bem rapidinho, deixa eu pegar essa expressão, vou colar ela aqui, ó, porque tem mais algumas modificaçõezinhas que a gente vai ter que fazer para melhorar um pouquinho a forma de apresentação dessa expressão. Qual que é a moral da história aqui? Eu vou juntar os módulos e juntar as fases. Agora ficou fácil trabalhar em coordenadas polares. Divisão de números complexos, eu divido os módulos e subtraio as fases. Vamos lá, pessoal. Dividindo aqui só para deixar naquele padrãozinho legal para que nós possamos avaliar aqui, ó. Ficou o módulo ômega rc, vamos lá, no numerador aqui, ó. Então isso aqui ficou ômega rc no numerador, dividido pela raiz quadrada de 1 mais ômega rc elevado ao quadrado. Tá aí o módulo do número complexo. E a fase talvez seja um pouquinho mais chato, mas tá aí a fase, ó. Isso aqui vezes, vamos colocar um sinalzinho aqui, ó. Vezes a fase. Quem que é a fase? A fase é mais 90 graus, vamos escrever aqui também. Vai anotando aí no seu caderno, ó. Isso aqui é mais
90 graus, menos, por que menos? Porque divisão de números complexos em coordenadas polares. Divide os módulos, está aqui, ó, divisão dos módulos, e agora eu subtraio as fases. Vamos fazer exatamente isso agora. Ó. Eu pego 90, então fica 90 menos o arco tangente de ômega RC. Tá aí bonitinho pra gente, pessoal. Não tem muito segredo, não. Deixa eu colocar a bolinha dos graus aqui. E agora não tem jeito. Agora é olhar lá no MATLAB e ver como é que se comporta a saída aí da função de transferência do filtro. Aqui, ó, a primeira expressãozinha que a gente acabou de mostrar. Esse cara aqui é o módulo do H de J ômega. Vai escrevendo no seu caderno. Ó, é o módulo da função de transferência. E 90 menos o arco tangente de ômega RC. Isso aqui é a fase da nossa função de transferência, que eu vou chamar aqui genericamente de θ de ômega, que é assim que a gente costuma representar. E agora, não tem jeito, vamos lá para o MATLAB e vamos plotar esse gráfico para que nós possamos finalizar a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Ó, o script aqui é muito parecido com o filtro passa-baixas. Eu praticamente mudei o módulo e a fase. Tá ali, ó. Selecionei quaisquer valores aqui de resistência e capacitância, valores aqui para deixar a nossa análise um pouquinho mais fácil, simples, com valores exatos, em especial da frequência de corte, assim como nós fizemos lá do passa-baixas, acho que são exatamente os mesmos valores. O ômega está variando aqui, tá aqui ó, a expressão do módulo é ômega RC dividido pela raiz quadrada daquilo lá que nós vimos ali na aulinha teórica. E a fase é 90 menos, e aqui tem que tomar cuidado, ó, tá vendo o arco tangente? Ele está sendo arco tangente de ômega RC, ele está sendo multiplicado por 180 e dividido por π. Por que isso, pessoal? Porque a função arco tangente, acho que vale a pena fazer esse comentário, essa função aqui no MATLAB, assim como na esmagadora maioria dos softwares, ela retorna para a gente o valor em radianos. Aí eu tenho que transformar isso aí para graus, porque o 90 aqui para a gente, ó, o 90 é um valor de grau. E aí a gente tem que fazer essa equivalência. Eu não posso somar graus com radianos, vai dar um negócio meio estranho e um tanto equivocado. Aí a gente tem que fazer essa modificação. Beleza, aqui depois ó, o subplot, aqui as funçõezinhas do MATLAB, e é só plotar os gráficos e vamos ver como é que se comporta o nosso filtro. Deixa eu sair da tua frente bem rapidamente, só para que vocês possam ver. Ó. Dá uma olhadinha. O primeiro gráfico em azul é o módulo e o segundo gráfico, que está em vermelho, é a fase. Dá uma olhada, pessoal, exatamente o que nós vimos lá na aula teórica. Ó. O módulo aqui está começando em 0,1. Isso aqui é porque o gráfico está em escala log. Se vocês olharem ali rapidamente ó, no script, eu já estou usando a funçãozinha semilog_x, porque se eu usar a função plot, não vai ficar bonitinho do jeito que nós estamos vendo aqui. E nessa parte da matéria em especial, a gente sempre, na maioria dos casos, a gente costuma usar os gráficos em escala log. É por isso que o x está começando em 0,1 aqui. Ó. Mas qual que é a moral da história aqui? A moral da história é que se você olhar a função de transferência, à medida que eu aumento o valor de ômega, tá aqui ó, aumentando o valor de ômega, olha o que está acontecendo com o módulo da função de transferência. Ele está aumentando a partir de um certo ponto, quando o ômega vai atingindo valores muito grandes, o módulo da função de transferência vai convergindo aqui ó, para um valor unitário. Tá vendo ali? X aqui é o ômega, né, o 341, por exemplo, onde que ele está aqui no nosso gráfico, e o y é o módulo da função de transferência que está aqui no eixo das ordenadas. Tá aí bonitinho pra gente, pessoal. À medida que você vai aumentando o ômega tendendo para infinito, a função de transferência ela vai tendendo para 1. Tá ali, ó, o módulo vai ficando unitário. Legal, né, pessoal? Bacana. E a fase? A fase é uma análise bem parecida. Podemos voltar aqui, ó, se vocês olharem bem. Faz, por exemplo, ômega igual a zero nessa expressão aqui, ó. Ômega igual a zero, tá aí a fase, 90 menos arco tangente de ômega RC. Se ômega é igual a zero, estou fazendo em azul ali para você, ó. Se ômega é igual a zero, tá aqui, ó. Se esse cara é igual a zero, isso aqui fica arco tangente de zero. Arco tangente de zero, isso aqui zera esse termo. E, portanto, isso aqui, o módulo, ou melhor, a fase da minha função de transferência fica 90 menos zero, que é 90, né, pessoal? Costuma dar 90, e é por isso que a fase está começando aqui em 90 graus. Na verdade, não em 90, né, 89,43, porque, mais uma vez, o gráfico está em escala log, ele não permite aqui o valor zero no eixo das abscissas. Então, ele está começando em 0,1. Se eu plotar em linear, vocês devem ver o 90 aqui. Mas eu vou deixar... Quer ver? Podemos até plotar em linear, só para que vocês possam ver o que eu estou falando. Ó, aqui ó, o plot, usando a função plot no eixo linear, não vai ficar tão bonito, mas dá para vocês verem o que eu estou falando. Quer ver? A gente pode vir com o cursor, tá lá, eu já fiz a plotagem. Ó, x é igual a zero, y, que é a fase aqui da minha função de transferência, vale 90 graus. Deixa eu só voltar isso aqui
agora para semilog X, que fica muito mais tranquilo de analisar. Qual que é a questão? À medida que você aumenta aqui, ó, o que está acontecendo com o módulo, com a fase, né, pessoal? Perdão aqui, com a fase da função de transferência. À medida que você aumenta o valor de ômega, a fase ela vai convergindo para zero. Ó. Quanto maior o ômega, menor a fase, ela vai convergindo aí para o valor zero. Tá ali, essa é a representação para a gente, pessoal. Muito legal, muito interessante de avaliar a saída desse filtro. É um filtro simples, mas contudo, essa é a ideia aí, né? A gente começar pelos estudos mais simples para que nós possamos entender o que o filtro faz, assim como nós fizemos lá com o RC na configuração passa-baixas. Beleza? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.